Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. E nós vamos ler apenas o verso de número 15. Mateus 23, 15. Bem, vamos todos achar? Diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélyto, e uma vez feito, tornam o filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça, Teu favor, misericórdia. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreender a Tua palavra, nos dá graça para praticarmos ela, Senhor, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Posso sentar com o nome de Jesus? Eu não sei quem foi, mas eu estou dizendo o texto, eu vou falar, ai meu Deus. É bem isso que esse texto faz com a gente, né? Ai meu Deus. Esse texto, no capítulo 23 de Mateus, ele é uma composição de algumas denúncias de Deus com relação à atividade religiosa na sua época. Agora, esse versículo, assim, há umas semanas atrás, na verdade, bem na semana de missões do mês de janeiro, eu me deparei com esse texto, eu preguei esse texto em outro lugar, e aí eu acabei não pregando aqui, porque tive uma agenda fora, nosso momento acabou listando alguma palavra para os irmãos aqui. Mas aí eu queria trazer essa palavra para a gente também, para a gente meditar. Então Jesus, irmão, ele está olhando para um grupo religioso, predominante, importante, e está fazendo uma série de denúncias. Esse pedaço, do verso 15, ele faz uma composição ali com outros versículos, que basicamente ali Jesus está denunciando o falso ensino, a manipulação da palavra de Deus de uma forma equivocada, utilizar. Quando a gente fala a palavra manipular, já dá uma sensação que é uma coisa assim horrível, uma coisa ruim. Na verdade, a palavra manipular, existe manipulação que é por bem. Por exemplo, tem remédio que a gente vai comprar que é manipulado. O que ele é? Ele foi mexido, mas o que tem por detrás? Tem uma pessoa ali que estudou farmácia, então ela sabe a composição, ela sabe os elementos, ela sabe utilizar os elementos para fabricar um remédio que seja positivo para a vida, para a saúde, do jeito que a pessoa precisa. Então, manipular, a palavra em si, ela não é ruim, mas quase sempre a gente utiliza essa expressão para dizer que é uma coisa ruim, é uma manobra, um jeito de lidar com a situação de forma equivocada, de forma que vai ali trazer benefício para quem está manipulando e vai prejudicar outra pessoa. Então Jesus está fazendo uma denúncia. E de fato ali, irmãos, eles estão ali manipulando a palavra de Deus de forma equivocada. E aí, esse versículo, ele vai trazer para nós algumas informações bem importantes para a gente meditar nessa noite. Primeiro que o texto, irmãos, ele começa com uma expressão de dor, uma expressão de pesar. Então, é interessante, irmãos, porque Jesus vai começar a explicar o porquê do ai, qual é o motivo desse ai, qual é o motivo do pesar, qual é o motivo dessa dor, dessa angústia. Por que ele vai começar a dizer ai? Mas ele já deixa bem claro qual é o sentimento dessa expressão. É quase que dizendo, olha, eu estou olhando para o final da tua história, eu estou olhando para o final da sua caminhada, eu estou olhando para os resultados que vocês vão colher, e tudo que eu posso dizer agora é ai. Não vai ser bom, não vai ser legal, não vai ser agradável. E Jesus, ele abre o nosso verso com essa
ai, né, esse lamento. E ele vai dizer: ai dos escribas e dos fariseus. E aí, irmãos, a gente vai precisar olhar um pouquinho para trás e tentar entender quem são esses dois grupos que Jesus está denunciando aqui. O escriba era uma pessoa que tinha como profissão, como hábito, né, como destino da sua vida, escrever. Na época de Jesus, o escriba podia ser um escriba contábil, alguém que ia registrar ali, por exemplo, as finanças de um proprietário de fazenda, de um rei, de um homem de renda. Então ele ia registrar, ele era um escriba. Ou ele podia fazer registro de imóvel, era um escriba. Era alguém que estava destinado a escrever, a colocar de forma formal e fazer um documento. Mas essas pessoas também, irmãos, eles eram de dentro da vida religiosa. Então o escriba, ele era um homem que escrevia a lei. Os irmãos precisam ter na cabeça, ter uma noção, que na época de Jesus eles não tinham o mesmo formato que nós temos de Bíblia. Hoje, irmãos, hoje em dia a gente tem Bíblia de tudo que é jeito, de tudo que é tamanho, grande, pequena, comentada, não comentada, corrigida, atualizada, NVI, NVT, tem uma série de situações. Aí tem alguns que Bíblia no celular, você baixa o aplicativo, tem várias versões, aí tem uma facilidade enorme. Não é assim, cara. O papel não é igual ao nosso. Eram escritos assim, em pedras de animais. Então necessitava de uma habilidade, de uma destreza, de um jeito correto de manipular os instrumentos de escrita. Então, era uma pessoa assim de mão de obra profissional. Então, o que ele tinha que tomar cuidado? Ele tinha que pegar a palavra, o texto original, ou muitas vezes, irmãos, era comum para os judeus decorarem porções enormes da Bíblia. Eles decoravam assim capítulos inteiros, livros inteiros. Eles sabiam recitar livros inteiros da Bíblia. Isso é conhecido como tradição oral. Então o escriba era um homem conhecedor, muito provavelmente conhecia de cabeça passagens inteiras e escrevia, registrava em grandes papéis, em grandes papiros, em grandes pedras de animais. Então, basicamente, quando alguém ia à sinagoga para fazer a leitura da lei, eles não traziam uma Bíblia como nós temos hoje, 66 livros na Bíblia, né? Bonitinho, não. Claro, você quer ler o texto de Isaías. Aí o camarada ia lá, no armazém que tinha vários rolos, achava o rolo de Isaías e trazia para que o mestre, o rabino, fizesse a leitura. Então, era uma pessoa assim, importantíssima para a vida religiosa. Era uma pessoa que sabia, escrevia e ensinava. Há pelo menos dois escribas na Bíblia, dos mais conhecidos. Um é o Baruque. Baruque foi o escriba que andou ao lado de Jeremias. Muito provavelmente, o livro de Jeremias não foi escrito por Jeremias. As profecias foram dadas por Jeremias, mas o registro histórico, muito provavelmente, foi feito pelo escriba chamado Baruque. Então ele é um escriba que aparece na Bíblia. O segundo escriba, dos mais proeminentes, que mais aparece, é o Esdras. O Esdras, ele é um escriba. Ele é um homem dedicado a conhecer a palavra de Deus, que escrevia a palavra de Deus, que ensinava a palavra de Deus. Então ele era um homem de conhecimento apurado, conhecia a palavra de Deus, e por isso se tornava apto a ensinar a palavra. Então, esse é o escriba. Então, percebe que nós estamos falando de uma figura importantíssima para o conhecimento da palavra e da fé. O segundo grupo que aparece aí no texto é os fariseus. Eu acho que já comentei aqui com os irmãos
tudo, mas eu vou repetir para ficar mais fresco na cabeça. Se os irmãos olharem no Antigo Testamento, vocês vão perceber que esse grupo religioso não aparece, ele não está lá. Os irmãos vão olhar os últimos profetas, nós citamos eles aqui já em umas pregações mais recentes, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos profetas antes da vinda de Jesus, são os profetas do Antigo Testamento, né? Os menores. Você não vai ver em nenhum momento aparecer esse grupo religioso, os fariseus. No entanto, quando nós abrimos o Novo Testamento e começamos a ler, né, os primeiros registros, o que nós vamos ver ali? Que eles não apenas aparecem, mas os fariseus é um grupo importantíssimo, de maior número e de grande influência em Israel. Então, irmãos, aonde que eles surgem? Eles surgem justamente nesse intervalo de tempo entre o Antigo Testamento, Malaquias, e o Novo Testamento. Por que eles aparecem? Como que surge esse grupo? De forma bem resumida, tá, irmãos? É muito mais fácil. Israel ele vai passando pela mão de alguns governos. Entre eles, Israel é tomado pelo reino grego e depois é tomado pelo reino romano. O que acontece nesse período é que, quando Israel é tomado, alguns homens tentam introduzir no templo um culto diferente do culto de Israel. Então eles tentam ali juntar as religiões de outros povos, de outras nacionalidades e colocar dentro do templo. E o que acontece? Um grupo se levanta contra isso e começa uma guerra chamada Guerra dos Macabeus. E a partir dali começa a se levantar um grupo religioso que quer uma fé judaica pura, que luta contra qualquer tipo de tentativa de trazer uma outra fé, uma outra religião, outros elementos de culto. Então eles batalham para que o templo não fosse violado, para que o culto não fosse violado, para que as práticas religiosas de Israel, de crer no único Deus, de não adorar outros deuses, de fazer sacrifícios a Deus, eles permanecessem sem que os outros governantes, a Grécia, a Roma, tivessem algum jeito de penetrar nos cultos. Ou seja, eles querem se manter puros. E o que eles fazem? Eles investem no ensino da palavra, eles investem em mestres, eles disseminam a palavra de Deus, eles preservam o culto, eles preservam as festas religiosas, eles preservam o sacrifício. Nós estamos diante, irmãos, de um grupo que nasce com um bom propósito, nasce com um bom coração. Eles nascem de uma ideia muito boa. Mas quando nós vemos os registros bíblicos do Novo Testamento, o que nós percebemos, irmãos? Que em algum momento eles perderam a mão, eles perderam a rota, eles perderam o caminho. E aqui, irmãos, fica para nós uma aplicação muito boa, porque nós somos o povo da palavra, nós somos o sacerdócio real, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós, irmãos, não tomarmos o devido cuidado com a nossa vida, como nós conduzimos a nossa fé, como nós nos relacionamos com a palavra, nós podemos sair de princípios bons para práticas condenáveis. Isso não está longe, irmãos. Isso não está longe. Infelizmente, nós, de tempos em tempos, nós vemos assim, lideranças se posicionarem de forma equivocada e manobrarem as escrituras para tentar chancelar, validar as suas práticas que não são aprovadas dentro da palavra de Deus. Agora deixa eu falar para os meus irmãos, ninguém cai do dia para noite. Ninguém cai. A gente vai caindo. Irmãos, eu não conheço absolutamente ninguém que estava fiel a Deus, firme no Senhor, e um belo dia acordou e falou: quer saber? Eu vou desviar hoje. Eu não conheço. Eu não conheço ninguém. Que um belo dia, assim, deu uma dor da mesa.
retrocedendo ali, fazendo pequenas concessões acolá. É um dia sem orar, é um dia sem ler a palavra de Deus, é um dia sem pregar, é um dia utilizando de marketing de maneira equivocada, e aquilo que era um dia vira dois, aquilo que era 2 vira uma semana, aquilo que era uma semana vira um mês, aquilo que era um mês vira um ano, aquilo que era um ano vira uma vida. Porque funciona assim. Então, eu óbvio que Jesus vai direto neles, porque eles tinham a total condições de conduzir de forma correta o povo, mas eles não estão fazendo. Eles não estão fazendo. Agora, vamos avançar no texto para a gente caminhar bem. Agora, perceba que na sequência do texto ele vai dizer assim: por que eles estão sendo condenados? Ele vai dizer assim: porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer. Agora percebamos que esse grupo não está sendo condenado, não está sendo assim colocado de um mar, porque está de braço cruzado. Porque olha a expressão que ele usa aqui: percorre mar e terra. A expressão do texto dá a dizer que há uma disposição deles de ir, de avançarem. Eles não estão sendo acusados por comodismo. Eles não estão sendo acusados porque eles não querem ir. Jesus não está dizendo: ah, vocês são preguiçosos, vocês são pessoas que não querem fazer. Não, ele estava assim: vocês vão para outras terras, vocês vão para outras nações, vocês buscam avançar na pregação do judaísmo, vocês vão. Vocês têm disposição, vocês olham, vocês investem. Se vocês vão pegar, por exemplo, o que também vai dizer de Paulo? Que Paulo, ele vai até o Sinédrio para receber autorização para ir viajar, para perseguir cristão. Ou seja, perceba que há uma atividade ali. Eles de fato estão percorrendo, eles de fato estão indo atrás. Se os irmãos vão pegar, por exemplo, os textos 17 de Atos, os irmãos vão perceber o seguinte: que quem persegue Paulo na cidade de Tessalônica é o grupo religioso, é o Sinédrio, são os donos da sinagoga. E eles não apenas perseguem Paulo em Tessalônica, eles vão perseguir Paulo em Bereia, em outra cidade. Há uma disposição. Então não estou falando do tipo de gente que cruzou o braço, que não quer fazer. Não, eles estão fazendo. Eles estão avançando. Eles estão indo. Mas olha o que Jesus vai dizer o seguinte: qual é o objetivo deles? Fazer um prosélyto. Essa expressão prosélyto aqui, a aplicação dela nesse texto é o seguinte: é pegar uma pessoa de qualquer outra fé e converter ela à fé judaizante. Qual que é a fé judaica, irmão? Há um só Deus. Há um único Senhor, Criador de todas as coisas. Então, o que eles faziam? Eles iam para outras cidades, eles iam para outros países e eles anunciavam a fé deles do único Deus, do Deus criador dos céus, do Deus criador da terra, o Senhor de todas as coisas, aquele que vai enviar o seu Messias, o seu ungido, o filho de Davi. E aí, essa é a mensagem, essa é a pregação. E aí o que acontece, irmãos? Uma pessoa que se convertia a essa pregação, o que ele se tornava? Um prosélito. Era uma pessoa de uma outra nacionalidade, que ela vai chamar de gentil, mas que por causa da pregação, por causa da mensagem, ele acreditava na mensagem, abria mão dos seus deuses, abria mão da sua cultura, abria mão daquilo que aprendeu, para agora, a partir daquele dia, praticar a fé judaica. Era um prosélito. Agora percebam o que Jesus está falando. Vocês vão mar e terra para converter, para fazer um prosélito. Então, eles têm não apenas disposição para, mas eles têm um objetivo. Mas aí, irmãos, nós vamos para a denúncia de Deus. Porque ele vai dizer assim: que uma vez feito, quando vocês conseguem introduzir eles na fé do único Deus, a nossa fé, irmãos, ela é basicamente judaica cristã, porque nós
promessas, esperando o Messias, é isso. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Nós acreditamos que Jesus é o Messias, Ele é o Messias. Mas então é o seguinte, olha, quando vocês se empenham, avançam, pregam, e essas pessoas se acreditam nesse Deus verdadeiro, esse único Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus que enviaria o seu Messias, o seu ungido, o seu Filho, para governar todas as nações, quando ele se converte, quando ele abraça a fé de vocês, sabe qual é o resultado? Eles se tornam mais filhos do inferno que vocês. Que coisa terrível, né, irmãos? Quando o resultado da evangelização não é aproximar uma pessoa de Deus, mas tornar ela elegível ao inferno, acreditando que está indo para o céu. Não há nada mais demoníaco, destrutivo, horrendo, do que uma pessoa acreditar piamente que a vida dela está sendo apontada para o céu, quando na verdade a sua vida está sendo apontada para a condenação. Tudo isso por quê? Porque tem um grupo que é preparado para ensinar certinho. Tem um grupo de gente que é preparado para dizer o que de fato tem que ser dito, para fazer o que de fato tem que ser feito, para ensinar aquilo que de fato tem que ser ensinado. Mas o que eles estão fazendo? O contrário. Eles estão usando as coisas boas para produzir maus resultados. E aí, irmãos, eu olho para essa palavra aqui e eu avanço, eu tremo bastante quando eu olho para isso. Porque a nossa alegria como igreja deve ser apontar as pessoas para se aproximar de Deus, para se arrepender dos seus caminhos, para se entregar a Deus verdadeiro, para viver nessa terra uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, aguardando a promessa de vida eterna. E encorajar essas pessoas a viverem assim todos os dias, até que a promessa se cumpra. O que nós enxergamos no texto, na história da igreja, irmãos, é isso. Algumas pessoas, algumas igrejas, elas vão caindo. Elas vão abandonando a palavra, elas vão abandonando a verdade, elas vão focando a sua alma, o seu coração, os seus olhos em outras coisas. É desse mesmo jeito, irmãos, que algumas pessoas caem na família, caem na vida profissional, caem na vida financeira, caem na vida conjugal. Sabe por quê? Porque dia a dia, sorrateiramente, começaram bem, mas foram perdendo princípios. E aquilo que deveria conduzir a uma alegria eterna, a um gozo eterno, a uma relação íntima com Deus, está conduzindo essa gente para o inferno, prometendo o céu. Mas graças a Deus, que Jesus Cristo deixou para a gente registrado isso. Graças a Deus que nós temos o auxílio do Espírito Santo. Graças a Deus. Para que nem eu, nem você, a igreja de Cristo, o que a Bíblia vai chamar de baluarte da verdade, nós não queremos isso. Nós queremos ser bom de mim. Nós queremos conhecer a palavra de Deus de forma profunda. Nós queremos ter disposição para ir. Nós queremos ser efetivos na nossa evangelização. Nós queremos que mais e mais e mais pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo e se rendam aos pés do nosso Criador. Nós queremos. Mas a sequência para nós é diferente do que para eles. Significa que quando essas pessoas se aproximarem, nós não vamos fazer um mecanismo para que elas se tornem ruins, se tornem pessoas que não vão caminhar na verdade. Perceba que o que esses homens precisam ajustar, e é óbvio que isso é mais profundo, mas de forma simples,
É o último processo. É o último processo. Conhecer a palavra de Deus é tudo certo. Atravessar mais e mais de terra é tudo certo. Fazer com que as pessoas abandonem a falsa religião, o falso Deus, está tudo certo. A gente tem que se preocupar com o último quarto do processo. Fazer com que elas não abracem apenas uma religião, uma denominação, um trabalho, um obreiro. Elas amem a Deus e conheçam a Deus acima de todas as coisas. Elas se aproximem de Deus, elas têm um relacionamento com o Senhor. E não fiquem ali enredadas. Irmãos, assim, o que os fariseus fizeram, assim, é absurdo. Eles pegaram os mandamentos de Deus, que eram simples. Jesus, ele pega 10, transforma em 2, e João vai transformar em 1. Eles fazem o processo contrário, eles pegam 10, tornam eles em mais de 600. E fora que eles têm que observar todos os 600. E é por isso que Jesus diz: vocês obrigam o povo a fazer coisas que nem vocês fazem. E vocês querem que eles acreditem que se eles guardarem mais de 600 mandamentos, eles vão ser salvos. Mas ao contrário, eles estão se esforçando, acreditando que estão indo para o céu e que estão indo para o inferno. Quanto para nós, apenas um princípio é suficiente para reger toda a nossa vida: o amor. O amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Eu sempre falo, mas a vida cristã ela não é complicada, ela é simples, ela é difícil, mas ela é simples. Ela está baseada em 2 pilares: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Se nós ensinarmos isso muito bem para os nossos irmãos, se nós praticarmos isso muito bem entre nós, as pessoas que se aproximarem, as pessoas que nós alcançarmos, os corações que se voltarem para Deus, eles vão continuar indo para o céu, eles vão continuar guardando a verdadeira promessa de vida eterna, e tudo ficará bem para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Não aceitar só no começo do processo, não fazer bem no meio do processo, mas que Deus nos dê graça para que a gente faça muito bem o final do processo, para que as pessoas se aproximem do Senhor, amem ao Senhor e vivam uma vida de verdade para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Podemos orar? Você pode colocar de pé? Eu quero orar com os amados irmãos. Jezinho, pastor amigo meu, né? Pastor David Domenichelli, pastor Batista, falava que um grande sermão nem sempre é um sermão grande. A gente pregou mais contigo. Espero que tenha sido um grande sermão por ter falado do teu coração, te ajudar, te abençoar. E com certeza, Deus, tem alguns textos na palavra de Deus que me causam calafrios. Esse é de forma que eu gostaria de no dia do Senhor Deus olhar e falar para Moisés: você aprendeu a palavra, você foi, hein? Os pés andaram. Muitas pessoas, algumas acreditaram no que você disse, mas você ia tudo inferno, porque no final do processo você fez tudo errado, você abandonou a palavra, você fez do jeito que podia ter feito. Então, tanto você quanto elas estão todas aleluias. Que o Senhor dê misericórdia de nós, que a gente não passe por isso de jeito nenhum. Amém? Podemos orar em nome de Jesus. Feche os olhos na tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça e nos debruçamos sobre a Sua palavra nessa noite. Encaramos essa lamentação, esse raio, diante desse público, né, de Jesus, mas Senhor, ajuda-nos a aprendermos com esse texto, a entendermos, ó Pai, que nós temos que sim conhecer bem a palavra de Deus, nós temos que sim ter disposição para o trabalho, nós temos que sim crer e esperar que as pessoas se rendam à pregação, mas nos ensina, Senhor, a não estragar o final do processo, a não ensinar de forma equivocada, a não conduzir de forma equivocada,
misericórdias, é o que nós oramos, te pedimos, desde já, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? E eu vou pedir para vocês sentarem mais um pouquinho. Eu preciso ter uma palavra para os irmãos. E aí a gente já encerra. Os irmãos olharem da igreja, nós fizemos uma convocação extraordinária hoje para os nossos obreiros, nossas crianças aqui, da igreja sede, e eu acabei conversando com eles e agora eu estou nessa conversa com os irmãos. Irmãos, assim, eu vou começar um pouquinho diferente do que eu comecei com os obreiros, porque parte do princípio que os irmãos, os obreiros, eles já conhecem a nossa estrutura de denominação. Mas eu vou trazer um pouco mais didático para os irmãos terem clareza. A nossa igreja, a Igreja de Cristo, ela é uma igreja que ela tem regimento, ela tem um grupo que procura fazer os cuidados dela como igreja de Cristo e como entidade que responde politicamente e tudo mais. Para isso nós temos o Conselho Nacional, que cuida de toda a obra na extensão territorial, também fora do nosso país, através dos órgãos de missão. Nós temos, dentro de cada estado, uma convenção. E essa convenção ela é responsável por todo o estado de São Paulo. Tem o presidente, no nosso caso, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, e é ele que acaba abençoando, dando os direcionamentos para que os trabalhos regionais aconteçam, colocando pastores regionais, e aí os pastores regionais fazem o trabalho dentro da região. Então, basicamente, de forma bem simplória, irmãos, essa é a nossa estrutura. E aí eu vou explicar porque eu estou fazendo essa abordagem com os irmãos. Recentemente, eu recebi um convite do pai da nossa convenção, então, parte do nosso presidente, de estar sendo direcionado para uma outra igreja, para um outro trabalho na cidade de São Paulo. E aí, irmãos, assim, eu vou ser bem transparente com os irmãos. Eu ouvi e aceitei. E vou dizer por quê, meus irmãos. O único motivo, irmãos, de eu dizer sim é que eu coloquei no meu coração, junto com a minha família, com a minha esposa, de que nós seríamos obreiros à disposição. Então, esse é um princípio que a gente tem procurado viver nesses últimos 13 anos que pastorei. Eu estou com 39 anos de idade, minha primeira igreja eu recebi com 26 anos de idade, eu fazia faculdade, trabalhava secularmente e assumi a minha primeira igreja na cidade de Carapicuíba, no centro da cidade. Desde lá, eu tenho trabalhado com igreja, procurado auxiliar, e não tem um momento da minha vida que o meu pastor presidente, o pastor Leandro, na ocasião, ele me apontou para um lugar que eu disse não. Eu fiquei um tempo em Carapicuíba, depois ele me pediu para ir para Vila Jaguara, eu fui para Vila Jaguara, que é a igreja sede lá de São Paulo, na região, fiquei lá, depois de um tempo, por motivo de saúde, eu pedi para sair, mas só por causa disso. Logo que eu me senti melhor, eu retornei para o campo de trabalho, fui trabalhar na igreja de Calheiras, fiquei lá um ano. Depois de um ano de trabalho, fui direcionado para a igreja do Rodolfo, fiquei lá 6 anos. E aí, então, quando me surgiu o convite de ir para o Botucatu, foi a mesma postura. Eu disse sim. E aí, nesse caso, vindo para cá, a mudança para mim ela foi um pouco mais, eu vou usar a palavra drástica, mas não no sentido de ser ruim, mas de ser maior. Porque até então eu conciliava o meu trabalho secular, eu tinha uma empresa, eu prestava consultoria, junto com as atividades da igreja. Era cansativo, era puxado, a gente percebia que ia ser bem difícil nessa atividade, vínhamos orando e abriu a porta de Botucatu para nós, e nós recebemos um contrato. Eu me desfiz da minha atividade de trabalho, da empresa, dos contratos que eu tinha lá, e vim para cá na perspectiva de trabalhar, e ficar aqui com os irmãos, o tempo que Deus
E aí então veio essa direção. A igreja pelo qual eu estou sendo direcionado, irmãos, ela foi dirigida por 15 anos pelo pastor André Souza. O pastor André Souza, ele é uma liderança da nossa denominação, é um coordenador do interior, tal qual o pastor Leandro Máximo. Teve o aval dele, essa liderança, teve o aval do pastor presidente, do nosso pastor presidente, porque não seria diferente, trabalho com ele há mais de 20 anos, então, graças a Deus, uma boa relação. E tem a voz do nosso pastor presidente estadual e nacional. Então, irmãos, assim, eu aceitei, percebo esse princípio que tem conduzido a minha vida desde então. Eu estou falando isso, irmãos, por quê? Porque eu quero deixar claro, explícito para os irmãos, que eu não estou sendo tirado da igreja, eu estou sendo arrastado, agarrando as paredes, não me arranca daqui, irmãos, de forma clara, transparente, como os irmãos dizendo. Foi-me feito o convite, eu entendo que a denominação entende que eu posso abençoar a denominação estando lá, e eu assinei positivamente para esse convite. Também quero dizer que essa decisão não tem absolutamente nada com questão de relacionamento, pelo contrário. Se eu fosse olhar os relacionamentos, eu ficaria, porque os irmãos me receberam muito bem, eu e a minha família, gosto dos irmãos, gosto de estar aqui, gosto da cidade, não tem nenhum outro motivo. O único motivo que me rege para a decisão é aquilo que nós propomos no nosso coração, de sermos facilitadores da obra de Deus. Então, irmãos, assim, eu estou abrindo para os irmãos. Essa conversa foi a mesma conversa que nós tivemos hoje de manhã com a diretoria da regional. O pastor Vanderlei estava presente, o presbítero Bill estava presente, o pastor Carlos, o Ana estava presente nessa reunião. Essa foi a minha palavra. Às 6 horas da tarde, eu me reuni com os obreiros. É a mesma palavra. E essa é a mesma palavra que eu estou falando com os irmãos. Então, estou falando isso. Como que nós vamos fazer daqui para frente, irmãos? Eu vou permanecer com os irmãos até que seja direcionado o pastor para ficar com os irmãos. Provavelmente, irmãos, até o final do mês, quando vai ter o aniversário da igreja, dia 24, dia 25, vai ter a ceia regional e vai ter o aniversário da igreja. Esse pastor já vem, muito provavelmente, nesses dias 24, 25, que a gente faça essa transição, deixando definitivamente o trabalho e vindo com o pastor e assumir o trabalho com os irmãos. Hoje pela manhã, eu já entreguei a igreja de Vila Antártica, e na Vila Antártica, o pastor lá já assumiu. Então, a partir desse momento, irmãos, não terá mais esse bipartido, né? O pastor da Vila Antártica também é o pastor da sede. A partir daqui, caminha-se assim. A Vila Antártica tem o pastor lá, a sede vai ter o seu pastor aqui, e aí lá os trabalhos já vão tocar normal. A partir de hoje, o pastor Iazim, a sua família, o pastor Carlos Célio, vai tomar o trabalho da Vila Antártica, e eu permaneço aqui, irmãos, até a segunda ordem, ou até o final do mês de fevereiro. Muito provavelmente nesse transitar, eu devo ficar uma parte da semana aqui e uma parte da semana atendendo essa nova igreja que está me aguardando lá. Mas eu quero dizer isso, irmãos, não é uma despedida, agora é um comunicado. A gente vai ter uma oportunidade lá na frente de fazer essa parte, dos pedidos dos irmãos e tudo mais. Mas diante, irmãos, eu agradeço aos irmãos, agradeço a igreja sede, me sinto amado, me sinto abraçado, me sinto acolhido. E vou dizer aquilo que disse para os irmãos aqui, né? Um dos irmãos, eu abri para os irmãos falar, né? De obreiros, não vou conseguir fazer isso hoje, senão a gente não vai embora hoje, eu acho, né? Porque é muita gente. Mas assim, alguns irmãos colocam, é difícil, o sentimento, e eu falo, irmãos, se fosse o sentimento que me regesse, se fosse o sentimento, eu ficaria. Mas aí é a minha fala como pastor, né, irmãos? A maturidade, ela nos ensina a não se mover só pelo que a gente sente, mas pelas coisas que a gente acredita, pelas coisas que precisam ser feitas. Eu tenho, assim, irmãos, a perspectiva de que os passos que a regional aqui está dando são passos bons. Eu tenho
uma perspectiva de que os irmãos vão ser assim, bem cuidados, bem pastoreados, a região vai tomar um rumo bem interessante. E eu vou estar orando pelos irmãos, com todo o meu carinho, e espero que os irmãos também estejam orando por mim, pela minha esposa, pela Bélia, pela vizinha, né? Que o Senhor nos dê graça. Amém, irmãos? Amém. Então, esse é o comunicado. Como eu disse, não é uma despedida, eu não estou despedindo hoje. A gente vai estar se organizando aí essa semana para ver como é que vai ficar tudo certinho, mas enquanto eu estiver aqui, irmãos, eu sou o pastor dos irmãos. Visita, aconselhamento, eu estou aqui, irmãos. Eu vou exercer aquilo que Deus me chamou para fazer até o último dia aqui, com todo amor, com todo carinho, com toda a dedicação, com todo o zelo, porque eu acredito que essas coisas precisam ser feitas. Tá bom? Então, até lá, a gente vai procurar ter uma convivência convencida muito boa, ter os nossos cultos, como nós temos tido, muito bons. E eu peço que Deus, assim, ajude os irmãos a entender, a se posicionar. E qualquer coisa, irmãos, que eu não disse aqui, que eu não pontuei, não é verdade. As verdades são aquelas que eu estou colocando diante dos irmãos. Eu não estou indo movido por nenhum outro motivo. O motivo é esse. Eu me dispus a minha jornada a ficar à disposição. Então, se há um entendimento que eu possa abençoar, que tem um direcionamento para cá, eu estou aberto, estou disposto, e que Deus dê graça a todos nós. Amém, irmãos? Amém. Podemos orar, irmãos? Vamos ficar de pé. Irmãos, eu estou aqui. Se alguma tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, eu sempre disse isso, os obreiros sempre me ouviram falar isso. Eu estou disposto a conversar. Eu não tenho nenhum problema. O que eu não quero, eu não gostaria, o que não é saudável para a igreja, é a conversa de bastidor. Essa não é difícil. Essa não é difícil. Essa não é difícil. E cada obreiro daqui, que estava aqui na reunião, eles estão plenamente aptos a explicar para os irmãos as coisas que eu já disse aqui. Porque eu procurei ser muito transparente com os irmãos, ser muito transparente com os obreiros, e eu gostaria que a gente permanecesse assim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Podemos orar então? Nós vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, pela graça que o Senhor nos deu de congregarmos. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu confio no Senhor, eu confio que acima de todo governo, há o teu governo. Acima de toda autoridade, a tua autoridade. Então nós confiamos e nos apegamos nisso. Olhamos para que o Senhor guarde nossa mente, guarde nosso coração, abençoe cada casa, cada lar, cada família que está aqui representada. Pai, nós colocamos tudo diante do teu altar. Ajuda-nos, fortalece-nos, ilumina também a mente, o coração de nossos descendentes, Pai amado. Ajuda nas tomadas de decisão, porque não é simples, não é fácil, mas o Senhor é o Deus que ilumina os passos e os caminhos. Assim oramos por cada família, por cada lar aqui presente. Dá-nos uma semana abençoada do Senhor, é o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos. Grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12